Jogo importantíssimo em São Paulo, jogo que vale a Copa Sul-Americana, vale bastante dinheiro e o Fluminense vai com time misto. Mas não é culpa de técnico, não é culpa de ninguém não. É culpa da nossa temporada mesmo. Enfim, vamos entender melhor nesse vídeo aqui, neste giro de notícias desta sexta-feira. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, e estou aqui fazendo este giro de notícias para você dar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e para te deixar bem informado. Para deixar um recadinho aqui agora nessa parte, não é nem de patrocinador aqui do canal, é para vocês irem lá conferir uma entrevista que tá aparecendo aqui no card que eu dei pro Leandro Dias, lá no Marco 10. Muito interessante, a gente conversou mais de 20 minutos falando sobre o canal aqui, sobre produção de conteúdo. Bom, cara, muito maneiro mesmo, falando sobre o Fluminense. Vai lá assistir, clica aqui no card e assiste a entrevista que eu dei lá. Hoje é sexta-feira, 6 de dezembro de 2019. O Fluminense está aí entre a 37ª e 38ª rodada do Brasileirão, né? Todos os clubes, na verdade, não só o Fluminense. E a gente tem notícias importantes para falar antes da última rodada. Você pensa que já acabou o campeonato? Tá longe disso, meu amigo. Tem coisa importantíssima para ser definida no domingo ainda. Então continua acompanhando aqui o Raiz Tricolor, que até lá vai ter, enfim, amanhã tem um vídeo especial de listas, eu vou falar bastante ainda. Como eu falei na abertura, o Fluminense vai com um time misto para São Paulo praticamente, né? Mas não é devido a poupar jogadores ou porque os jogadores estão muito cansados, etc. Não, é devido a problemas diversos, né? Tanto lesões quanto suspensões. Sim, a gente tá com um problema na última rodada, um jogo importantíssimo contra o Corinthians. E por que é um jogo importantíssimo se a gente já se livrou do rebaixamento, já faz 2 rodadas, né? A gente tá tranquilão. Aí teve gente até que agradeceu ao Vasco. Meu amigo, pra que agradecer ao Vasco? A gente fez 43 pontos, o Vasco ganhando, não ganhando aquele jogo do Cruzeiro, a gente estaria salvo, enfim, mas vamos voltar aqui a concentrar nesse ponto. O jogo é importantíssimo porque vale a Sul-Americana pro Fluminense. A gente tem um ponto a mais do que o Botafogo, o que significa que se a gente fizer a mesma pontuação que eles, se eles perderem a gente perder, se eles empatarem a gente empatar e se eles ganharem a gente estará na Sul-Americana em 2020. Obviamente se fizer mais pontos, né, aí também tá classificado. E por que isso é tão importante? A Sul-Americana vale tanto assim? Olha, vale. Para começar, que a Sul-Americana vem cada vez mais sendo valorizada, né? Aquela Sul-Americana que a gente foi para a final lá em 2009, ela era pequena, perto da Copa Sul-Americana como ela é hoje. Mesmo tendo tido neste ano de 2019 uma final pequena entre Colón e Del Valle, mas é um torneio que vem cada vez mais tomando mais importância. Vamos lembrar que a semifinal tinha Corinthians e Atlético Mineiro, que seria uma final grande, né, pro torneio. Mas não é só pela Sul-Americana, né, é também pelo dinheiro. Só de ir pra Sul-Americana, o Fluminense vale hoje, pro Fluminense, 2,2 milhões de reais. Por que vale isso? Só pra você entender, 900 mil reais a mais é pra uma pontuação acima, ou seja, se a gente ficar em 14º, a gente ganha 900 mil reais a mais do que em 15º, que não iria para a Sul-Americana. Ou seja, independente da vaga, a gente ganha 900 mil a mais por essa posição, então já é o primeiro foco de dinheiro. E o segundo foco de dinheiro, que na verdade deve ser mais, é a cota da primeira fase da Sul-Americana. Com base nos números de 2019, que já teve um aumento e deve ter outro para 2020, mas a de 2019 foi de 300 mil dólares, que hoje daria pouco mais de 1 milhão e 200 mil reais. Ou seja, mais de 2 milhões de reais só por essa vaguinha na Sul-Americana, sem contar que no ano que vem a gente passando de fase, a gente vai lembrar de 2019 que a gente chega até as quartas de final com as maiores rendas da Sul-Americana, sendo também as maiores rendas do ano do Fluminense. Mas como eu falei, apesar dessa importância toda, tem mais de meio time fora, considerando o time titular. Quais jogadores que estão fora do Fluminense para esse jogo importantíssimo contra o Corinthians? O goleiro Muriel, esse já tá fora algumas rodadas, teve que fazer uma cirurgia no braço, e enfim, esse tá na mão, acho, na verdade. Esse tá fora do jogo, é importantíssimo, era sem dúvidas um dos caras mais importantes do Fluminense no ano, porém, convenhamos, Marcos Felipe até que tá dando conta do recado muito bem, sem maiores dramas, mas é um jogador que tá fora aí nas últimas rodadas do Fluminense. Na parte da defesa, a gente tem Digão, que apesar de vir jogando, né, ele vem jogando direto, não tem lesão, não tem nada, mas ele pegou mais um jogo de suspensão, porque ele foi expulso lá contra o Santos naquele... eu vou chamar até de agressão em cima de
Marinho, né, aquele jogo no Santos aqui no Maracanã. Naquela vez ele pegou um jogo só de suspensão que ele já tinha sido cumprido, recorreram, ele foi julgado e pegou mais um jogo, tá fora da partida desse domingo contra o Corinthians. O setor mais crítico do Fluminense é a volância. Por quê? Dodge também tá fora do jogo contra o Corinthians porque foi expulso contra o Fortaleza no Maracanã na última rodada. E já o outro volante, que é Alan, que também tá fora, tem fascite plantar. Ele tá com fascite plantar, que é uma dor, uma inflamação na planta do pé, se eu não me engano, especificamente é isso, e também já perdeu o jogo contra o Fortaleza e também não joga contra o Corinthians no final da temporada. Ainda no setor de meio de campo, a gente tem Ganso fora também por uma lesão muscular, ele já dificilmente jogaria por essa lesão, porém ele também pegou um jogo de suspensão bem depois do acontecido lá no caso com o Oswaldo de Oliveira, né, aquele bate-boca dele. Ele pegou um jogo de suspensão na última quinta-feira, foi julgado e estaria fora, vai cumprir esse jogo contra o Corinthians, pelo menos isso, não vai desfalcar na estreia do ano que vem. E para fechar a lista dos desfalques que vinham sendo, né, utilizados recorrentemente, que poderiam ser titulares nesse domingo, Johnny Gonzalez, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza e está fora do jogo contra o Corinthians. Além desses, ainda tem mais dois reservas que poderiam ser utilizados, né, já que os titulares não estão em campo, mas que também estão fora, que é no caso de Ayrton, que tem uma lesão no joelho, também já está fora da temporada, e de Agenor, que é ele era reserva de Muriel, aí se tornou reserva de Marcos Felipe e agora nem no banco tá, enfim, tá com dores no pé, o Agenor, e tá fora da temporada, né, do Fluminense. Vale destacar, né, eu não coloquei aqui Matheus Ferraz, que já tá fora desde um tempão, mas de todos esses aí que eu listei, muitos jogadores fizeram praticamente a sua despedida já do Fluminense, né? Considerando de que é muito difícil de que Diegão, Alan, Johnny Gonzalez, Ayrton e Agenor fiquem, é bem provável de que esses 5 jogadores não voltem a atuar mais com a camisa do Fluminense. Desses 5 aí, de quem que você vai sentir saudade efetivamente caso não renove? O resultado de todas essas lesões, desfalques, etc., é o que a gente já tá habituado a ver, até tá acontecendo em outros clubes aí nesse final de ano, mas no caso do Fluminense a gente tá habituado a ver de 1º de janeiro a 31 de dezembro, que é uma multidão de jogadores revelados em Xerém, a maioria deles garotos, no banco de reservas. Contra o Fortaleza, algo me chamou a atenção depois do jogo, já me chamou a atenção ontem na quinta-feira, do banco contra o Fortaleza, que tinha 12 jogadores e só 3 não eram revelados pelo Fluminense. O zagueiro Lucas Claro e os atacantes Evandro e Lucão. Todos os outros eram garotos de Xerém, alguns como Wellington Nem, que já tinham saído e voltado, mas o resto todo, tudo revelado lá também. Como o Lucas Claro deve ser titular contra o Corinthians, já que Digão não joga, é provável de que a gente tenha mais jogadores ainda da base do Fluminense no banco de reservas do que a gente já viu. Isso é bom, por um lado, porque mostra que a nossa base tem qualidade, enfim, e revela jogadores, sem dúvida nenhuma. Ela não é nem a galinha dos ovos de ouro, ela é a galinha, o puleiro, o celeiro, os ovos, é tudo lá. Mas também revela um outro lado, que é a falta de planejamento de elenco, né? Vamos lembrar que o Fluminense foi um dos times que mais contratou jogadores durante o ano e fecha com a base povoando o seu banco de reservas. Então é isso, giro de notícias de hoje, mais para falar desse jogo contra o Corinthians. Neste sábado deve ter um vídeo de listas muito interessante e no domingo a cobertura da partida final do Campeonato Brasileiro. Saudações tricolores e até a próxima, valeu! Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações tricolores.